voltando agora, vamos encerrar, tá? O bloco sobre o Valentim Lorenzetti. Gisele, fale mais um pouquinho sobre teu pai. Bom, dá pra gente ficar falando muitas horas aqui, pelo que a gente já viu, mas não é o caso. Vamos encerrar, eu acho que só mencionando um último legado dele. Acho que legados foram muitos. Mas é uma coisa que sempre chamou a nossa atenção. Ele faleceu em agosto de 90. Em dezembro de 89, ele fez uma mensagem manuscrita que ele deixou na mesa de cada profissional da LVBA. E é muito interessante, porque a frase é exatamente essa. Se todos os sonhos se transformarem em realidade, é sinal que você parou de crescer. Que haja sempre lugar para um sonho a mais em seu coração. Obrigado pelos sonhos que movem a LVBA. Muito simbólico isso, porque foi a última mensagem que ele deixou para a equipe dele, para a equipe de profissionais dele, falando de sonhos. E acho que essa é a nossa inspiração diária. Esse quadro está na nossa sala de reunião e é a nossa inspiração diária mesmo. A gente não deixar que os sonhos morram, porque os sonhos morrem e a gente junto com eles. E acho que essa é a vitamina para a gente ter chegado aos 35 anos. Então, vamos falar sobre os 35 anos da LVBA. E me conta, eu sei que você acabou de voltar de Bruxelas, me conta o que você foi fazer lá. Bruxelas foi um marco na história da LVBA nesses 35 anos, um marco na minha carreira também, que é muito interessante. Em Bruxelas, eu fui apresentar à LVBA uma rede de agências independentes de relações públicas. Existem os grandes grupos multinacionais de RP, Burson, Edelman, Rian Oughton e outras, e existem o grupo de agências independentes, alguns grupos de agências independentes. E eu fui apresentar a LVBA para a PRGN, Public Relations Global Network, que é um grupo que congrega mais de 40 agências em todos os continentes, agências independentes. E a gente foi submetido a uma tremenda avaliação. Já tinha vindo o auditor, conversado com a gente, e essa reunião é a reunião semestral deles, que aconteceu a partir do dia 31 de março, 1º e 2 de abril. E a primeira parte da reunião é essa, é você fazer uma apresentação formal da agência e ser submetida à avaliação de todos os membros. E nós fomos aprovados. Então, esse é um novo momento da LVBA, o momento da internacionalização. E é em primeira mão, a gente está começando a divulgar exatamente agora isso, né? Então, é muito bom poder estar aqui falando para você, e você tem parte dessa história também, né? Você tem um pedacinho desses 35 anos, um pedacinho dessas conquistas. E para falar em 35 anos, eu gosto de ilustrar um pouquinho falando do nosso logo. Porque é interessante, a gente criou esse logo dos 35 anos. Até então, nos últimos 15 anos, a LVBA tinha como marca preto e vermelho. E para comemorar os 35 anos, a gente fez uma marca totalmente diferente. Então a gente entrou com esse leque de cores que significa muita coisa. Significa desde um momento mais alegre, mais fun, mas mais do que isso, a gente aumenta o espectro de cores, o espectro de atuação. Então a gente vai para o mundo, e o espectro de serviços, cada vez mais integrando novas tecnologias, as mídias digitais, a gestão de relacionamento nas mídias digitais. Que mídia digital não é festa, é gestão de relacionamento, que é a nossa área. Então, acho que esse logo, ele também significa muito nesse momento para a gente, desses 35 anos. Ele vem coroar um momento muito bom. A gente completa 35 anos mais jovem. Então vamos falar um pouquinho de mercado, como está o mercado de relações públicas, Brasil, mundo, como você vê isso? Nossa, eu vejo que o mercado está como nunca teve, melhor impossível. E não é uma visão meramente otimista, não. É porque basta a gente ver algumas coisas, né, que estão acontecendo. Por exemplo, se fala muito em sustentabilidade. Sustentabilidade, a questão do triple bottom line, não é só meio ambiente, não é responsabilidade social, não. É uma questão, é resultado de negócios. Não tem como você falar em sustentabilidade sem estar calcado em comunicação, na comunicação direta, nas relações públicas. Não tem como trabalhar a governança corporativa sem diálogo. Não tem como ser a melhor empresa para ser trabalhado, guia e exame, se não houver também a comunicação como plataforma básica para isso. Então, RP hoje
tá presente em tudo. Pode muitas Permeia. vezes não chamar relações públicas, pode chamar outras coisas, mas tá aí, permeia tudo e é daqui para melhor. Isso não volta. Né? A gente veio sempre. E esse movimento que o mundo veio, do diálogo, da transparência, da governança, isso para nós, melhor valorização do ser humano. Valorização do ser humano. Isso é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Então, relações públicas hoje tá no momento ímpar. E é daqui para melhor sempre. Não é um otimismo barato, não. A gente percebe que é isso mesmo. Pô, conheço esse mercado já há muito tempo. Nunca vi ele com a maturidade que ele tem hoje. Isso é muito bom. Tem desafios. Tem muitos desafios. Eu acho que a gente ainda engatinha em algumas áreas, até áreas básicas que já tinham que estar resolvidas lá na década de 80, como a questão do planejamento. Eu acho que ainda é muito pouco valorizado. A gente ainda corre muito risco de trabalhar mais a ação pela ação e não dentro de um planejamento estratégico. A questão da mensuração de resultados, que é um desafio do daqui para frente. Não tem como buscar investir em ações sem comprovar que resultados elas dão. A nossa comprovação de resultados é complexa, a gente vai estar sempre batendo na intangibilidade, mas a gente tem que encontrar soluções para isso, tem que estudar isso. E para isso se aproximar muito das áreas de gestão de negócios. Então, esses são os desafios. Então, eu percebo que o mercado só tende a melhorar, as coisas só tendem a crescer, melhorar, se desenvolver mais. Mas a gente tem que buscar sempre novas fórmulas. Se a gente ficar parado nos modelos do passado, a gente vai perder esse trem da história. E a passividade eu acho que é uma ameaça muito grande para a gente. Bom, a área de relações públicas, na verdade, né, tem que ser proativo mesmo, né, sabe? Vendo o que acontece no mundo globalizado, que só assim, na verdade, a gente vai poder propor soluções, ver novas ferramentas, enfim, né, ser um profissional completo. Sem dúvida. Você quer deixar uma mensagem, Gisele, aqui para o pessoal? Quando eu digo pessoal, né, para a moçada aqui, nós estamos aqui na Unisa, Universidade de Santo Amaro, né, nós temos um curso de Relações Públicas, um dos primeiros cursos particulares ou inclusive nós tivemos vários profissionais que estão aí na área acadêmica, né? A professora Margarida Kunsch, o professor Fábio França, todos foram professores aqui na antiga OSEC. Tá, e grandes referências até hoje. Se tem um recado para passar, é esse, pro aluno, pro novo profissional, tomar muito cuidado e não deixar que a passividade chegue. Que ele busque novas fórmulas, novas soluções e que ele tenha aqui, correndo na veia dele o dia inteiro, a inquietação. O ir além, o perguntar, o fuçar, o questionar. Eu acho que essa é a fórmula do sucesso. E só assim relações públicas vai realmente ocupar o espaço que está aí. Está aí mesmo, gente. Não é discurso barato. Então tem que correr atrás, tem que ir em busca. Agora, ficar sentado esperando, desculpa, mas o trem vai passar por cima mesmo. Então, acho que esse é o recado que eu posso deixar. Ok, obrigada por vocês ficarem com a gente. Nos aguarde para o próximo Relações Públicas Unisa. Obrigada.